partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Abling. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, nós abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 29 de abril de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, segue a série sobre a Bíblia Sagrada com o pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lily Bold continuará falando sobre as nozes para o bom funcionamento do coração. E na receita saudável, iremos ensinar a fazer um delicioso molho de abacate. E hoje o cientista Tiago Rocha falará sobre o desafio do emagrecimento. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. E a pergunta à nossa fisioterapeuta Cíntia é a seguinte: a fisioterapia é utilizada somente nas clínicas? A resposta é não. A fisioterapia ela pode ser realizada em vários ambientes, não só nas clínicas, né? Ela também pode ser realizada em hospitais, para os pacientes que estão internados, tanto nas UTIs como nas alas, em ambulatórios, em ONGs, em clínicas de estéticas e spas, em asilos e casas de repouso, em clubes de futebol e centros de treinamento. Ela também pode ser realizada nas empresas, como com a ginástica laboral, né? E ela também pode ser realizada a domicílio, ou seja, na casa das pessoas, né? Tanto para pacientes, por exemplo, acamados ou com dificuldade de locomoção, ou por opção mesmo do paciente, né? Mas temos várias diversidade de ambientes que a fisioterapia ela pode ser realizada, e não só apenas nas clínicas. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar novamente aqui com você. Muito bom toda semana estarmos ouvindo a voz de Deus através da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8 de Gênesis. Lembrando que semana passada falamos um pouquinho sobre como foi a entrada dos animais, como foi a estadia ali dentro da arca, certo? E como foram os 40 dias de chuva ininterrupta, 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. Falamos também que a arca foi fechada por fora. Falamos também que muitos se desesperaram porque não ouviram a mensagem e ficaram também do lado de fora. E nessa semana vamos falar mais um pouquinho agora sobre os momentos que Noé, sua esposa, seus filhos e noras, junto com os animais,
passaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. Você pode imaginar esse tempo? 1 ano e 10 dias? Vamos ler a Bíblia? Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. No capítulo 8, verso 1 diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo e minguando, as águas foram minguando até o 10º mês, no 1º dia do mês. Apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a pomba a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Olha aí que coisa interessante. Noé então ia abrindo a janela, soltando alguns pássaros para ver se os passarinhos encontravam um lugar seco. E aí, ao final, esta pomba não voltou. Interessante que o tempo, lá no capítulo 7, no verso 11 de Gênesis, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então, quando que foi? No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês. E agora que a gente vê no verso 14 do capítulo 8 de Gênesis, diz assim: e no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, exatamente 1 ano e 10 dias. E eu fico pensando aqui, hein? 1 ano e 10 dias com muitos animais dentro da arca. Com quanto trabalho eles tiveram, né? Eu fico imaginando aquelas 8 pessoas fazendo um trabalho ali de alimentação, de limpeza. Quanta coisa foi feita. A Bíblia não relata os detalhes, mas você pode imaginar o trabalho que deve ter dado. Não foi nada fácil, mas Noé, sua esposa e seus filhos e noras estavam ali dispostos a fazer este trabalho. Até porque eles foram os únicos que acreditaram em Deus, né? Os outros, infelizmente, ficaram para fora da arca. Vocês lembram que a arca foi fechada por fora. E eu creio aqui também que um anjo deve ter vindo abrir novamente esta arca para que Noé, os animais e a sua família pudessem sair também 1 ano e 10 dias após aquela viagem enorme. Você já se imaginou viajando 1 ano e 10 dias sem sair de dentro de um barco ou de um navio? Olha, é só com muita fé. E Deus tem um plano para nós. Vocês viram aqui que Deus protegeu essa arca. Imagina
a fúria das águas. A terra ficou para baixo da água. Por isso hoje temos aí muitas montanhas, muitos cânions, muitas depressões, e isso aí, as águas que movimentaram. As terras antes disso eram bem mais planas, tinham poucas montanhas. Hoje nós temos montanhas em todos os lugares. A força da água. E eu imagino a proteção que Deus colocou dentro daquela arca. Aquela arca era como se fosse um pozinho, uma poeira dentro de um oceano. Era muita água, era muita coisa. Imagine só quanto medo talvez eles tenham passado ou não. Mas eu vejo aqui a proteção de Deus como se Deus tivesse colocado uma bolha ali em volta dos seus filhos e daquela arca. Você já pensou também a proteção que Deus tem dado a você? Muitas vezes tem coisas que precisam acontecer para mim, mas isso não quer dizer que faltou a proteção de Deus. Talvez tenha acontecido algum acidente, alguma coisa. É porque nós entendemos muitas vezes errado a questão da morte, a questão da vida, a questão da religião. Por isso eu entendo, eu acredito que tudo o que acontece para mim é o melhor que poderia ter acontecido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu ache que essas coisas não sejam boas, mas vai contribuir e contribuiu para a minha vida até agora. Eu tenho 50 anos de idade. Muita coisa já passei nessa vida. E sempre vi a mão de Deus protegendo. Já passei por vários acidentes, já passei muito perto da morte, mas em todos os momentos Deus estava comigo. Deus sempre esteve comigo. O mais interessante é que essa questão de estar Deus comigo ou não é uma escolha minha. É eu que escolho servir a Deus ou não. Eu que escolho se quero ter Deus ao meu lado ou não. Por isso toda manhã eu acordo, peço a Deus, agradeço a Deus pelo dia que eu tenho pela frente e peço que Ele esteja comigo todos os momentos do dia. Que Ele esteja comigo nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todos os momentos Ele esteja comigo. E eu quero desafiar você a pedir que você peça a Deus também desta forma. Pedir a Deus todos os dias que te acompanhe no teu trabalho, no teu estudo, aonde você estiver. Isso chama-se livre-arbítrio e Deus só vai estar com você se você pedir. Por isso, peça a Deus todos os dias que Ele acompanhe você e a tua família em todos os momentos. Um abraço, Deus te abençoe, tenha uma feliz semana ao lado de Deus. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com as curiosidades sobre as nozes e nosso coração. Vocês sabiam que por sua riqueza em ácidos graxos, que constituem a fonte primária de energia para as células do coração, por seu conteúdo de vitamina B1, que apesar de ser moderado, é suficiente para contribuir para todos os músculos, inclusive o cardíaco, que funcionam adequadamente. Por reducir o nível de colesterol sanguíneo, contribuindo así para que no se depositen nas paredes das arterias, obstruindo-as. Quanto menos colesterol no sangue, menos o risco de arteriosclerose e o sangue circula melhor. E várias pesquisas comprobaram que o consumo de 80 gramos de nozes por día durante 2 meses reduz o nível de colesterol ruim em 16%. Também devido à riqueza em ácidos graxos essenciais que intervêm diretamente no metabolismo dos neurônios, assim como
a lecitina, o fósforo e a vitamina B6, as nozes são super recomendadas nas dietas de todas as afecções neurológicas. Melhora o rendimento intelectual e o equilíbrio do sistema nervoso. Também ajuda no transtorno sexual e esterilidade. Aumenta a potência do homem e melhora a resposta sexual na mulher. E também para os diabéticos, por seu escasso conteúdo de carboidratos e seu elevado poder nutritivo, a noz está entre os melhores alimentos tolerados pelos diabéticos. E só uma dica: para que as nozes reduzam o colesterol e não provoquem obesidade, seu consumo deve ser substituir o de outros alimentos ricos em calorias, como a margarina, manteiga, embutidos, e não serem acrescentados como suplemento alimentar. Vamos comer uma ou duas nozes por dia? Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Bom, meus amigos, conforme prometido na abertura do programa, vamos ensinar a fazer um molho de abacate. Estamos vivendo uma época farta de abacate, né? Está fácil conseguir abacate e no mercado o preço caiu também devido à demanda. Então vamos fazer uso desse alimento que é muito rico mesmo. E nós temos que nos acostumar com essa gordura boa. Lógico, sem excesso, né? Mas manter uma certa regularidade. Para fazer esse molho de abacate, você vai precisar de meio abacate, meia cebola roxa picada, 3 colheres de sopa de azeite, 2 unidades de limão, o suco, né? Sal a gosto. Como você vai preparar? Amasse com o garfo o abacate e acrescente os demais ingredientes. Vai ficar bem líquido devido às 2 unidades do limão. Aí você pode jogar sobre a salada da sua preferência. Um bom apetite! Você está ouvindo o programa Vida Plena. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá pessoal de casa, Deus abençoe você poderosamente. Me chamo Tiago Rocha, você que me segue aqui, sou cientista na área da alimentação, muito prazer estar falando com você. Eu quero lançar um desafio hoje para você, que é o desafio de perder de 8 até 12 quilos em 2 meses. É possível, Tiago? É. Saudável, Tiago? É. Dá para fazer comendo? Dá. Para não perder tempo, eu gostaria que você parasse o que você está fazendo. Você quer perder peso ou precisa perder peso de alguma forma, manter esse peso. Você já ouviu de tudo por aí. Se você quiser continuar com esses pensamentos, com esse conhecimento também a respeito, mas faça o que eu vou te falar, que eu tenho certeza que vai ser mais gostoso, mais fácil e muito mais prático e mais legal de você estar fazendo uma dieta de emagrecimento. A primeira coisa é a decisão. Você tem que decidir, você tem que criar um hábito para isso. Ninguém vai receber fim do mês sem trabalhar 30 dias. Eu sempre gosto de lembrar de um grande aí, guerreiro, o nome dele é Von Klauwinski. Ele tinha um lema na vida dele e esse lema eu tenho usado bastante para a minha vida, tem ajudado também. E para emagrecimento ele é indiscutível. Ele era um grande guerreiro, nunca tinha perdido uma guerra, uma batalha sequer. E no leito de morte, os soldados perguntaram para ele o porquê que ele nunca tinha perdido uma guerra. E ele, prestes a morrer, revelou o segredo. Ele assim: eu tenho um estilo de vida. Aí perguntaram qual é. Ele assim: guerra total. Eu não entro para brincar. Eu vou, guerra total. Ou morro aqui ou mato. Então se você fizer uma dietinha, uma coisinha assim na tua cabeça, assim, só um desejinho, não vai adiantar de nada. Então você tem que decidir. Não, eu quero manter o peso para ficar saudável, para viver bem, para ficar bonito, bonita, para não ter problema circulatório,
Quero viver bem, poder dormir bem, legal, eu preciso perder meu peso, eu preciso fazer isso. Então eu separei aqui alguns pontos. Primeiro, comer só o essencial. Isso depende de profissão para profissão. Às vezes você tá aí, é pedreiro ou trabalha braçalmente pesado, você tem que comer uma substância maior, uma sustância, né? Às vezes um pirão de feijão, é diferente. Mas mesmo assim você não precisa estar comendo muita coisa, comer demais. Então hoje semana você vai ficar mais em casa ou está de férias, sempre come mais leve. Sempre faça isso mais leve. Então a quantidade determina muito mais do que qualquer outra coisa. Porque se você comer 100 gramas a mais do normal, essas 100 gramas vão se acumulando e isso vai até queimar isso aí, o metabolismo trava, é bem chato. E você nunca vai emagrecer. Então se você não comer demais, comer o básico para a tua necessidade do dia, você vai perceber que o teu peso naturalmente volta. Independente se você tem 50 quilos, 60 quilos a mais, ao longo do tempo ele vai voltando. Isso que eu vou falar aqui é para perder 4, 5, até 6 quilos por mês, dá para perder tranquilamente. O segundo ponto é não tomar líquido com a refeição. Primeiro que o teu estômago estende. Então você faz uma lavagem no estômago, ele estende. E por estender, você vai criar barriguinha, vai ficar cada vez mais barrigudinho. Então reduza o consumo de líquido nas refeições, você vai notar uma diferença completa no teu emagrecimento, principalmente do abdômen, que é o que você quer perder. Depois comer bem devagar. Quanto mais devagar você comer, mais você mastiga, mais tritura bem os alimentos, mais um processo digestivo acontece. Tem estudos que provam que mastigar bem ou bastante, isso já é um processo aí de 20% de um emagrecimento. Então, mastigue bem devagar. Depois não tenha o costume de comer doce com salgado, porque isso trava também o metabolismo. Então a digestão para, porque primeiro é digerido o doce, depois o líquido, depois o sólido, que aí vem o salgado aqui. Então quando você come o doce e depois do salgado, na sobremesa, você vai travar a sua digestão, vai ficar mais pesada. Então isso também atrapalha o processo digestivo e também engorda, principalmente porque vai gerar álcool no teu fígado, tá bom? Depois, você precisa ter esse hábito aqui, 3 vezes por semana na academia, de 40 a 50 minutos. Conversa com um professor preparado para te ensinar a fazer os movimentos musculares, para você desenvolver massa muscular, fortalecer toda a tua musculatura, mas para não perder tempo. Que aí tem um movimento certo, tem um jeito certo. Você vai fazer 3 vezes por semana, vai ficar aí 6, 8 meses, você já vai estar com um corpo bem bacana. Não digo definido, mas já vai estar um corpo bem mais firme, bem mais bacana do que você está tendo hoje aí. É muito interessante. Outra coisa, caminhada 2 vezes por semana, 1 horinha. Tem que fazer. Só não corra. Não corra. E a caminhada ainda, se você conseguir perder peso, melhor ainda. Dependendo do teu peso, a esteira é passável, porque tira o impacto. Senão você vai fazer uma pressão muito grande no joelho. Se você correr principalmente, você vai estourar o joelho e aí vai acabar piorando, porque depois vai querer manter esse peso, não vai conseguir porque o joelho está machucado e a recuperação às vezes não tem mais volta. Depois, comer 4 refeições por dia. 3 é o perfeito, mas 4 tá bom. Então, café da manhã, almoço, o jantar, o café da tarde ali e o jantar. Nunca passe aí das 8 horas da noite para fazer a última refeição. Tá bom? Deu para entender? Deus te abençoe, fique com ele, bom emagrecimento e boa saúde. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.